tenho uma horinha, porque eu já tô Você fudido. tem que movimentar o PIB desse país. Não, eu vou liberar vocês com uma horinha. Não vou prender vocês, não. Não vou torturar. Os caras têm trauma do Flow Podcast, mano. Uma merda aqui. Vilela. Do Não, Vilela, não. eu nunca fui no Vilela e no Flow, quando eu fui, eu fiquei uma hora também. Não, As duas vezes eu fui lá no Flow. O Vilela é... A Vilela tem uma crítica, é legal falar no ar. Ah, é? O cara, fiquei esperando o cara se maquiar, fiquei uma hora esperando. Não, aí já Pra fazer 15 horas de podcast. vai ficar puto. É. Tá gravando? Inclusive, isso que o Alba falou tá gravado. Então Tá. faz assim, deixa isso no começo, entra a vinheta e começa. Começando Pode deixar. mais uma edição do Pode Torcida Podcast. Pode deixar, pode deixar. É mesmo, você foi lá no Foi. Inteligência Limitada e ficou esperando uma hora de maquiagem. Não, Que bonito. Fica tranquilo aí que o Vilela tá vindo aí. Eu falei, tá bom. Aí, pô, mas o que é? Tá se maquiando. Eu falei, tá. Eu também tive uma canseirinha lá. E é muito confortável, porque você pensa, puta, é a casa desse filho de uma puta. É, Ele então. podia estar aqui, ele não precisava estar lá em cima. Exato. Mas muita gente boa. Rogério Vilela aí, Inteligência Limitada. Gente Um abraço. boa. Foi um dos meus primeiros convidados aqui. Eu fui Já lá estamos também. no ar, então Estamos salve, no ar. salve Samidana. todos. Salve. Eu não apresentei como eu sempre apresento, Não. mas eu tenho uma mania de rádio que eu trago pro podcast que é muito burra. Quem Que é o quê? Quem chegou aqui viu a descrição. Samidana, Provavelmente. Alba, Spider, que tá aqui. Aí eu Sim. começo, começando mais um Torcida Podcast com eles, do Pânico, Samidana, André Alba, Spider. E, cara, não precisa disso, tá na descrição. É, mas às vezes não tem versão Spotify? Tem, mas também tá na descrição, não? Aí eu não sei. É que às vezes Tem a versão Spotify, mas também deve estar E não tem zapeando, né? O cara tá zapeando, aí ele vê. Tipo, não tem, TV e caiu não do nada. Tem, mas Não, cai, dá. o YouTube cai. Você- Redireciona, no meio? né? Não, mas no meio não. Mas se às vezes tá vendo um, ele já emenda o próximo, o cara É, não verdade, se o ligou. algoritmo. Isso é verdade. pode acontecer. Isso é verdade. Pode O acontecer. algoritmo. O Isso algoritmo é remaneja. Bem observado pro Sami aí. É. Nada como ter um cara das estatísticas Opa, e dos sim. números um cara racional aqui entre nós. Exatamente. Ah, muito obrigado. cara. O Sami é um cara que... O Alba eu sei que é apaixonado pelo Santos. Sim. Santista. Aliás, eu falei do Marinha, que veio, o Marinha que tá sempre com vocês. Sim. O Marinha, ele é goleiro. Ele é goleiro, mas ele é Botafogo. Botafogo, Faz parte sofredor. Eu descobri hoje que ele tava contando que ele faz parte do conselho do Botafogo. Ó. Então, Sofredor. É um cara que eu quero trazer aqui. sofre muito. né? Escolheu o alvinegro errado, mas gente boa. Alba Santista doente. Santista, muito Santista e muito bravo, né, com o que aconteceu no começo do ano, né, com aquela final péssima dos dois times. Cara, o Di Lopes veio aqui, ele arregaçou muito. Nossa, cara, que raiva que teve aquele. Aliás, aquele jogo o Marinho assistiu comigo. Eu tô achando que o azar foi dele. Com quem é a sua raiva daquele jogo? A raiva é com o time inteiro. O Di Lopes ele tem uma outra raiva, uma outra. O time inteiro. Não, a raiva dele é com o Cuca. Ah, não. Eu acho que o Cuca, não era pro Cuca ser Explica por quê. expulso. Não era, eu acho que não era mas pra ele ter sido expulso naquele A lance. raiva dele com o Cuca é que o Cuca renegou o DNA do Santos quando, Sim. quando recuou o time. Então, mas foi o Cuca mesmo, será? Falou, ó, todo mundo... Porque assim, parecia que ninguém queria fazer gol e ninguém queria jogar aquele jogo. Nem o Palmeiras, nem o Santos. Ficou todo mundo com medo um do outro de tomar o primeiro gol. E aí o Santos tem um histórico muito negativo em querer manter o resultado. O Santos não consegue manter o resultado. Quando o Santos tá ganhando de 1-0 e começa o segundo tempo, 25 minutos eu já começo a ficar assim, porra, os caras vão querer segurar o resultado, não vai dar. É sempre assim. É o DNA do time. O Santos nasceu Tem que pra ir jogar pra pra cima, frente. tem Ou que o ir pra Santos cima. joga pra tentar fazer gol, ou o Santos não é o Santos. O Santos ele não tem histórico de zaga, tipo aquele Tite do Corinthians. Pô, 1-0, o corintiano, eu tenho um amigo corintiano pra caramba, pô. O Corinthians fazia 1-0, os meus amigos corintianos, a gente tava assistindo jogo no barzinho, porque eu ia assistir jogo com meus amigos palmeirenses. Eles faziam 1-0, o Corinthians, os caras assim, ó. Pô, acabou o jogo, tranquilaço. Eu sei que a zaga do Corinthians tem um histórico, a zaga do Corinthians é boa pra cacete, então vai segurar. Agora, o Santos não tem essa... Não tem isso, é sempre no meio de campo pra frente, você acredita. Tanto que em 2010, naquele timaço, o Santos começava o jogo perdendo, era a minha vez de fazer o que o corintiano fazia. Eu ficava conversando, não. Aí eu ficava, pô, mas você tá tranquilo? Eu falei, pô, meu querido, tem Daqui a Ganso, pouco tem a gente Robinho, tem empata, Neymar, vira. daqui a pouco a gente vira isso aí. Então, assim, é uma confiança de DNA diferente. Então, não dá pra segurar resultado e não dá pra você querer. O Santos não consegue manter um resultado, né? É um negócio histórico. Na cabeça do Di, quando eu trouxe ele aqui, é isso. Foi o Cuca que recuou. Então. Mas ele gritou com o Cuca aqui o podcast inteiro. Sami, que diz que não tem time, mas tem. Como é que é o negócio? Não, é o seguinte, quando eu era adolescente, eu gostava de azul. E aí, na adolescência, eu torcia pro Grêmio. Fiz um cenário pra você atrás. Ó, obrigado. E aí, mas assim, fui em poucos jogos do Grêmio na vida, quando tinha aqui em São Paulo, nunca fui em jogo lá.
E aí, com 17, 18 anos, eu já comecei a me afastar. E, recentemente, tem um filho, beijo pra ele, pro Pililico, que tem 5 anos. Pililico. O padrinho de Pililico é corintiano. Então, quando o Corinthians está jogando e eu estou com meu filho, eu torço pro Corinthians. Pra ver seu filho feliz. Pra ver ele feliz. Porque ele também A só eternidade fica é bonita. feliz Quando no jogo que ganha. ele vê. Não, Sim. se ele tá vendo. Se o Corinthians Entendi. perdeu, ele nem sabe. Ele não acompanha, Entendi. tem 5 anos. Mas ele para com 5 anos pra ver. Não. Não? Ele não entende muito, porque eu sou da Jovem Pan e eu faço a transmissão. Ele não entende e fala, mas por que a gente vê você, às vezes, falando com outro homem e não aparece o jogo? Porque é difícil explicar rádio pelo YouTube. Ah, sim. É verdade. Então, puta loucura. E ele fica feliz em 2 coisas que eu já percebi. Quando o Corinthians ganha e quando o Palmeiras perde. Ele não tem rivalidade com outros times, mas o Calma, Palmeiras, isso muda. ele gosta quando perde. Mas eu torço quando ele tá perto para ele ficar feliz, assim, mas não me motivo. O que eu torço mesmo é pelos meus modelos matemáticos. Aí é uma torcida insana. Eu até queria te perguntar isso. Eu não sei se o Alba vai lembrar, se você lembra. Tem um filme que o... Puta, eu esqueci. No Moneyball... Não, que o Brad... Do que o do Brad Pitt. É Moneyball, que Isso. ele é o diretor, ele contrata um cara dos scouts. Sim. Isso já acontece, na verdade, na Premier League há muitos anos. O Liverpool, quando foi campeão da Premier League, isso foi o quê? 2019? 2019. Sim. O Alba, ele confia, ele nem sabe, não, sim. Se o sim. Sam me falou um número, sim. Não, eu tô certeza, tentando não, lembrar. Sam tá E falando, teve uma né? reportagem Tem erro, eu também grande, se eu não me engano, no New York Times, mostrando que eles tinham feito de trabalho de base de dados. Inteligência artificial, dados se usa para vários esportes. O futebol chegou por último. No Brasil, pouca gente usa. Mas o que eu faço não é um serviço para os clubes. O que eu faço? Eu tento usar modelos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que chama Machine Learning. Eu tenho lá foodscience.com com outros colegas e a gente tenta prever resultados. Erra muito? Erra muito. Mas desde a época que eu estava na Globo, né, eu fiz Sport TV, fiz Globo Esporte, tem esses bolões. E a gente sempre... Quando não ganha, fica em segundo. Na Jovem Pan, a gente vai para a 3ª temporada agora. Nas 2 anteriores, o meu modelo ganhou o bolão. Porque a questão do futebol não é você acertar sempre, porque é impossível. Sim. Futebol é o esporte mais Exato. difícil de prever. Imprevisível. Era essa a pergunta que eu ia te mais fazer na difícil de prever. sequência sobre as estatísticas. Mais difícil de prever. A questão é, tá bom, vamos pegar um especialista? Então, já teve, eu acho, com o Rizek, já teve... Com alguns outros. Com o Rizek, eu acho... Com grafite já teve. Foi o Rizek, não. O Rizek eu tinha outro quadro no programa dele. Em que a gente... na Jovem Pan tem o Vampeta, tem o Mauro Betti, o Flávio Betti. Prado. E a questão é mostrar que o modelo consegue acertar mais que o ser humano. Por que errar? Todo mundo erra. E a gente tem mostrado isso, assim, um modelo que se baseia nos scouts, né? Os scouts são aquelas estatísticas de finalização certa, posse de bola, passe certo, errado, tempo de desarme, a bola ficou mais em que campo, como joga em ambientes do adversário, né, como visitante. Então a gente usa isso para prever. E é um mercado gigantesco, porque hoje você tem as casas de apostas, né? Então muita gente usa isso para os bolões informais, muita gente aposta até um dinheiro mais significativo nessas casas que hoje são os principais patrocinadores da Premier League, e no Brasil eu desafio ter uma transmissão que não tenha algum tipo de patrocínio de casa de aposta. Posso fazer uma pergunta pro Sami? Lógico. Fazer Vocês são de casa. Ô, Sami, e assim, o futebol, a gente sabe que é aquela questão totalmente imprevisível. E os outros esportes, assim, basquete, os scouts, eles tendem a acertar mais? Muito assim? mais. Futebol... Boa pergunta. Você deveria conduzir, eu deveria ser entrevistado. Parabéns, Alba. Não. Gostei Futebol, eu não lembro dessa estatística de cara, mas... Porque eu imagino que futebol é mais complicado. Eu acho que apenas 40% das partidas acontece que o favorito ganha. Então, você pegar tênis, eu não tenho a estatística de cabeça, mas deve ser 80%, 90%. Sim. No basquete também é mais previsível. Esportes individuais têm uma cultura maior de apostas, né? Sempre que a gente vê luta... Sim, sim, o MMA. Tem também a questão
das máfias, né? Combinar do cara perder, cair. Mas isso tem uma área que tem crescido. Mas a minha ideia não é casa de aposta, ou que as pessoas parem para ganhar, larga a sua profissão e viva disso. Não. A minha ideia é mostrar como a ciência, como os métodos quantitativos podem ser aplicados em várias coisas. No Pânico eu já fiz Oscar, eu já fiz BBB. Big Brother. Já fiz... Pandemia. E isso é uma coisa que se usa, né? Os métodos têm suas Sim, limitações, claro. têm seus problemas, mas é legal, porque o melhor método, e de novo, é impossível um método perfeito, eu quero prever melhor do que os caras que são especialistas. Aí eu falo, pô, isso daí é uma coisa legal. Então, errar vai errar, mas se eu errar menos, eu tô feliz. Você indicaria para um clube colocar um cara da estatística e contratar só por scouts? Não, a contratação, eu já cheguei a estudar isso, agora eu estou um pouco afastado da FGV, mas eu fiquei, se eu não me engano, 17 anos lá como professor, muitos trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado que eu orientei, e muitos alunos fazendo isso, porque o futebol, às vezes você tem um jogador, mas esse jogador precisa ver se ele casa com o time. Então tem duas coisas que você faz pelos scouts. Primeiro, se ele tem uma boa estatística, se o preço dele está ok. Tem vários casos, tem um livro que eu recomendo, chama Os Números do Jogo, que mostra que tem um monte de centroavante, por exemplo, que só faz gol, que é o gol que não vale ponto. Então o time tá ganhando de 3-0, ele vai lá e faz 4, 5 gols. Ótimo. Mas esse gol não mudou a pontuação nem a classificação do time. Talvez o saldo de gol. É o cara que a camisa pesa num jogo difícil. Exatamente. Tá 0-0, não é ele que vai aparecer e fazer o gol. Exato. O jogo tá fácil, ele tá soltão. Zelov Zelov é um cara que te traz péssimas lembranças. Não traz péssima porque ele foi campeão. Não traz péssima. Em 2011... Mas também jogou num time que jogaria eu, você lógico, ou o Sam. Ou eu, você e o Sam. Qualquer um que entrasse ele ia jogar. Ali, tranquilaço. O notebook do Sam ia jogar ali. Tranquilo. Então, aí tem... Primeiro tem uma questão que pode ser usada para preço. Que aí tem toda uma maneira de dar preço em algo. Que isso nem vem só de scouts. Sim. Tem uma coisa que você pega a idade do jogador, é o que Valor mais de influencia. mercado. Valor futuro. Enfim, aí você tem que dar o preço. Então isso é uma coisa importante para os clubes. Uma coisa fundamental. Segundo, é ver o encaixe. Porque às vezes o cara vale muito, mas ele não encaixa no time. Por quê? Por vários motivos. Então você precisa ver estilo. Isso normalmente, isso é uma coisa que o Liverpool fez. Mas por que é difícil isso? Porque você tem que começar a criar uma base de jogadores disponíveis no mercado. Então os caras criaram lá um trabalho de anos, acho que o cara lá está já há bons anos e fazendo um trabalho consistente. E não pode ser também assim, o técnico gostou, eu vou usar esse cara. Não, ele tem que ser um apoio técnico, né? Outra coisa que é possível usar é a estatística em tempo real. Isso eu faço na questão de probabilidade, mas em tempo real. Por exemplo, começou o jogo e falar, cara, o lado esquerdo tá mostrando mais falho. Isso. Então, você pode reforçar, se for do time, ou pro outro time falar, força isso. Porque o futebol, diferente de outros esportes, ele se dá no elo mais fraco. Você pode ter um timaço, se goleiro frango ou o zagueiro perde uma bola na saída, que a gente viu várias vezes no campeonato, ele entrega o jogo, né? Sim. Até na Eurocopa agora. Você acha que o técnico tem essa visão dentro do campo? Os técnicos brasileiros conseguem enxergar isso? Eu não sei, porque eu converso pouco com técnicos, né? Eu Mas sei que pela modificação do jogo. O Muricy é um cara que eu conversava, porque ele era da Globo, eu também estava lá no mesmo espaço. Ele achava que esse era o futuro, ele era sempre muito simpático às teses. Agora, eu não conheço muito os técnicos para saber a cabeça deles. O que eu sei, pela mídia, é que quando vai um técnico, vai o grupo dele, a comissão técnica. Eu sei que hoje eles têm scouts, mas eu não sei como isso é usado. A percepção que eu tenho é que eles não têm tanto em tempo real, né? Porque tem uma coisa muito interessante que vale para esporte, até já falei do Pânico disso, que é a reversão à média. Então vamos pôr, o Bernardo é um cara que finaliza tantas vezes. Então eu tenho só a média histórica. Você sendo você. Então esse é o Torcida Podcast, você tem uma média de qualidade do programa. Tem dias 15 views por episódio. Que ele vai melhor.
Tem dia que ele vai melhor, tem dia que ele vai Quando pior. vem o Alba e quando vem o Ah, Sam, quem ele, sabe, ele eu- vai melhor porque é A loucura. É um padrão. Prepara A o Google. a Quando a veio o gente Diguinho, chegou- não vem tão bem, é mais ou menos isso. Foi difícil a gente chegar aqui. Tinha muita gente ansiosa foi difícil pra pra nossa parar o participação. carro, Teve que parar, tirar foto. Por isso que a gente atrasou. Não, então e tem uma questão que chama maldição da capa, né? A Sports Illustrated, que é uma das principais revistas de esporte Ah, eu do lembro mundo, que você falou mostrou o seguinte: quando o cara vai pra capa, É. a tendência dele é depois A cair. queda. A queda. Por quê? É. Porque geralmente você vai pra capa da Sports Illustrated porque você fez uma coisa sensacional. O cara ganhou a Copa do Mundo. com hat-trick. Ele fez não sei quantos hat-tricks. Só que a chance de você manter isso no futuro É muito baixo. é muito Temos a improvável. estatística com Copa América ou Libertadores. Quem é eleito o melhor jogador não joga mais nada Mas, depois. mas não é que não joga Zoando- mais, não é uma zoando a maldição. vida, zoando a vida. Não é que é a maldição, é que é muito difícil ser eleito o melhor jogador. Então, a chance de você voltar para uma média é isso agora. Você pegar os alienígenas, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo. O Romero. Eu tinha que colocar essa prateleira. Foi a oportunidade que eu achei, sem desculpa. Eles têm uma média tão alta que mesmo eles voltando para a média deles, é um patamar muito mais alto do que... Mas eles são fora da Sim, história mas assim, toda, o que eu tô outra falando é que pegada. todo mundo tem uma média. Entendi o que você Todo- quis dizer. Todo mundo tem Sim. uma média. E às vezes você vai um pouco pior ou um pouco melhor que a sua média. Sim. Mas isso vale pro treinador não só escalar o time, como mexer durante a partida, né? Em tempo, porque o olho humano, obviamente, que a percepção, a experiência do treinador é válida. Mas às vezes o computador consegue detectar antes problemas que o olho humano não viu. E aí, a questão não é o computador ser o técnico, mas eu imagino, como é feito em outros países, que o cara lá, o Sami do Liverpool, ele vai lá e fala, cara, tá com problema aqui. Aí o cara já presta atenção e é óbvio que a decisão é do técnico. Sim. Ah, vou tirar, vou continuar, mas ele dá mais instrumentos para isso. Mas é uma área que eu diria que nos outros países existe muito, e no Brasil a gente tem uma deficiência também do jornalismo de dados, né? O que em esporte. Estou começando agora, mas assim, é pouca estatística. Você vê as mesas redondas, que você já participou de tantas. Ah, o cara fala assim, não, porque você é corintiano, porque você tá com essa camisa preta. Por isso você falou que o juiz ladrão. Aí fala, não, ladrão é você que comprou. Aí vira um boteco, mas assim... Mas é porque a audiência quer isso. A audiência não quer ouvir exatamente. posse de bola, não quer ouvir, mas eu entendo Mas você. por outro lado, Sim. Não se discute nada. Se discute tudo e não se discute nada. Não, desse- bom, por outro lado, sei lá, o PVC, que é um cara PVC que é muito traz um criticado, pouco de né? estatística, ele é visto como um cara diferenciado. Mas eu sinto que as pessoas vão muito mais nas narrativas do que de fato. Por exemplo, esse jogador fez diferença, então vamos ver quanto ele fez diferença perto do outro disso. Jogar em casa, sempre tem essa. Jogar em casa, não sei o que lá, é bom ou ruim. Cara, a gente tem estatística, a gente não precisa ficar achando nada. Sempre Você pega e mostra as estatísticas. Então, eu acho que vira... claro que tem uma questão, assim... circense, no bom sentido do entretenimento. Lógico. Que no final o que a gente faz é entretenimento. A gente está aqui Sim. para entreter as pessoas, a gente vai no Pânico para entreter, não é só informação, senão o cara Claro. ia ficar lendo Como um dizem- livro. Senão vai no como dizem Google. vocês, render o bloco. Rendeu o bloco. Tem que render o bloco. Tem que render o bloco. Então eu entendo essa parte circense, mas eu sinto que poderia ter horas mais técnicas até para provocar as discussões, né? Para provocar as discussões. Então, sei lá, é melhor... vocês estavam falando de gols nos últimos minutos. Você sabe que o segundo tempo sai muito mais gols do que o primeiro tempo. E nos últimos 15 minutos de jogo, vamos esquecer os descontos, é a hora que mais tem chance de sair gols. É cansaço? Eu não sei, mas assim, se você tiver, por exemplo, como que eu posso aplicar isso se eu fosse um treinador? Eu tenho um jogador que não vai aguentar os 90 minutos. Não No entra segundo com ele, tempo. Não entra com ele. 15 minutos finais. Se conseguir o segundo tempo inteiro, melhor, mas se não, existe essa importância. Ou se não, se eu tiver que ver uma partida, negociar por causa de um trabalho, tenta ver o segundo tempo, não no sentido, é claro que o segundo tempo você vai saber o resultado total do jogo, mas no sentido do espetáculo mesmo. Mais Da finalizações performance, né? acontecem no segundo tempo. Aí você tem 2 pontos
que tem que ser quebrados, 2 paradigmas. Um é na cabeça do treinador, que o cara, puta, eu vou ter que deixar um cara que joga bem, mas não aguenta o tempo todo pra jogar o segundo tempo, porque quando vai se decidir a partida, o cara ter essa consciência já é difícil, e o jogador, o brasileiro, ter essa consciência de, cara, eu vou ter que ir pro banco, porque o banco pro Brasil... Lá na Europa é mais tranquilo o banco, tem a rotatividade aqui pro jogador brasileiro, o banco Mas é um mais castigo. importante. O banco é o ego. Dói muito, tipo, como é que eu tô no banco? Mas você sabe que tem até estudos, tem um professor, colega meu, que é o Bruno Giovanetti, da FGV, um beijo para ele, se estiver assistindo, que a gente tava conversando em medir estatísticas, porque o treinador fica no cantinho, né? Então ele sempre tá perto de um lateral, num tempo do direito ou esquerdo, para ver se quando o lateral tá mais perto do treinador, ele corre mais. Você sabe que... Lógico que deve correr, o cara tá gritando na tua. Você sabe que eu comecei a fazer isso... Imagina o Diniz ali Mas na eu fiz lateral. coisas interessantes, por exemplo, para a CBF, eu não fiz para a CBF, mas eu fiz um estudo, tá? O pessoal deve estar no Sport TV, de juízes caseiros. O juiz que dá mais cartão amarelo em casa, na casa do mandante, né? Isso, ou do mais mandante. acréscimo. É. Isso dá para medir. Então, tem Juiz várias caseiro. coisas do futebol Tem. que dá para medir. o Isso juiz, estatística é legal pra caramba. o, É bom, o juiz erra. Ele erra. Sim. Mas será que ele errou atipicamente? Assim? Qual que é a chance de ele errar isso? Porque que nem no cartão de crédito. Quando você compra o cartão no cartão, às vezes o banco te liga porque ele viu alguma anormalidade naquela fez compra. uma compra às 5h30 da manhã. Uma compra num site que você nunca fez compra antes. Aí você fala, pô, o que é isso? Então, isso também dá para ser feito no futebol. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, sair com essa ideia que estatística é chato. Porque tem estatística é chato. Que isso também é um preconceito, sabe? Pode ser chato e pode não ser chato. Assim. Você tá sendo estatístico fóbico se você tem essa ideia. Vocês vão ser cancelados. Assim, e esse negócio... Sam e PVC, mais meia dúzia vão cancelar você. E esse negócio, assim, essa resistência, tem muito ex-jogador, né, que tem resistência a isso aí. Que fala assim, não, é porque o vestiário é mais importante, a conversa com o treinador. Tem muito ex-jogador que tem essa resistência por ex-jogador que acho que também não pegou essa evolução. Mas aí que tá, em campo, que tá. A gente usa as ferramentas para verificar a hipótese. Então, vamos pegar o Diniz, gosta de sair jogando. Há estatisticamente mais chance disso. Aquela questão que é do Guardiola, né, de bater escanteio curto. Isso. É estatístico, ele viu quantos por cento convertir e falou, cara, é besteira eu ficar jogando a bola na área. É lógico. Eu tenho uma raiva disso, o Santos faz muito isso. E o Santos não tem Mas não quer dizer de ter cara de cabeceia bem. Você vai cruzar pro Soteldo e pro Marinho. Até porque um time geralmente de habilidosos, e geralmente time de habilidosos não tinha grande. Não tinha cara alto. O Corinthians, eu tava brincando esses dias nas transmissões do Energia em Campo, falando disso. Uma hora o De Paula me chamou lá, eu tava reportando, eu falei, cara, há 3 jogos o Corinthians, no escanteio, não acerta a cabeça de um boneco dentro da área. Eu odeio chuveirinho. Então, mas aí são decisões, porque a estatística, vamos dividir em 2 partes. A primeira parte é a coisa mais básica, que é o que o PVC faz, mas é a mais importante, tá? Senão eu vou falar, tá diminuindo o PVC. Que é assim, aconteceu isso. Então o Corinthians deu 10 escanteios, e aí você cria uma análise em cima do que aconteceu. Sim. Primeira parte. A segunda parte, que eu tento trabalhar, e aí você precisa... Não adianta só fazer médias e somas, é a parte de previsão. Seja prever um resultado, seja prever como vai ser um jogador naquele time, seja prever um valor de mercado. A gente ainda está engatinhando na primeira, mas a questão é, para esse time, se eu jogar nesse esquema, tende a ser melhor, porque não dá para você testar tudo. Você vai falar, lógico, testar tudo. impossível. Mas São muitas estatísticas. E muitas não coisas dá. você pode fazer, mas o que irrita às vezes no Brasil, eu não estou falando do futebol apenas, é que a gente fala, não importa que o mundo inteiro joga assim, a gente é diferente, aqui é diferente. Futebol moleque, pentacampeão. É o talento, aqui é penta. Aqui é Campinho de terra. Aqui é... Argumentos brasileiros. Aqui é correria, bicho. Aqui é correria. Mas eu gosto desses argumentos. Eu gosto desses argumentos que, assim, eu gosto da parte humorística dele. Porque sempre esse argumento traz um negócio. Por exemplo, mas aqui é campinho de terra. Como se fosse bom se jogar no campinho de terra. Mas o cara... Você joga qualquer coisa no campinho de terra, menos futebol. Ele joga uma desgraça pra tentar se equivaler a um futebol europeu. Mas aqui a gente tem a bola furada. Aqui os caras jogam sem chinelo. Mas de chinelo, um com chinelo, o outro pé sem chinelo. Na praia, no sol. Mas, dominar a bola na sem grama camisa. retinha é fácil.
na Copa do Mundo. A gente então. Mas assim, é ruim, porque em todas as áreas, eu acho que a gente tem que ver o que os melhores do mundo estão fazendo. Sim. E ainda que a gente tenha talentos, você pega jogador brasileiro, como evolui quando vai para a Europa. Eu não estou falando habilidade em si, mas assim, fisicamente, condicionamento, encorpada, né? até às vezes a tática. Isso, porque, sim. E eu acho que... E por que eles exigem isso? Não é à toa que a gente tá, desde que o Corinthians ganhou o Mundial, né, de clubes, eu acho que a gente só tomou porrada não vai no ganhar Mundial. Mais, não tem, mais. porque é como não se... Ganha. Outro dia eu também acho muito difícil. Eu vi eu acho que o Mauro Betti ou o Flávio Prado, ou os dois, falando que parece outro esporte. Você vê a Eurocopa. A Eurocopa, parece que eles estão jogando outro esporte diferente do nosso. Por quê? Não é que o cara... Eu não acredito que geneticamente o cara é melhor, assim, porque o cara é superior. Só que eu acredito que você tem preparadores que usam mais tecnologia, mais técnicos, com caras que cobram mais, e aí no final de contas diz. Eu também não acho que o brasileiro é burro, por isso que a gente tem um país... É que os caras levam tudo no máximo, né? Você tá falando que o futebol brasileiro é ruim? Não, é porque tem... E nessa estatística do você vê que o futebol é tão louco que eu vou dar lógica, eu vou puxar sardinha, né? Que chamam de sardinha, o Santos. Por exemplo, o Sami tá dando exemplo, né? Da questão da Europa e da questão do Brasil. Sempre tem aquela ansiedade quando a gente vê alguém se destacando, vai pra Europa, e aí? Por exemplo, eu lembro muito bem, da época do Neymar, uma galera falando, não, vai pra Europa, vai desaparecer. Vai pra Europa, vai sumir. E olha como o futebol é completamente imprevisível. O Neymar foi, pra mim, ele joga demais, tá jogando bem. E aí você vê o exemplo do Gabriel, que tá no Flamengo, o Gabigol. Ele foi pra Europa, não sei, teve discussão. Inter de Milão, né? Não se adaptou, ficou lá, não virou. Voltou, todo mundo falando, aí, tá vendo? Ó, o Gabriel, o maior fracasso, e é o que ele tá fazendo no Flamengo. Então, acho que assim, o futebol é um negócio absoluto. Sami, com todo respeito, né? Deve ficar maluco com o futebol, porque é um negócio que é totalmente não assim. Tem uma estatística, muito maluco, tem uma estatística cara. Que se você muito fizer maluco esse esporte. Dentro disso, pode ser que resolva. Por exemplo, quantas vezes esse cara sai na noite da semana pra ir pro cassino? Sim. Você coloca isso na estatística, talvez você consiga entender e tem outra se ele vai dar certo na Europa tem outra ou não. coisa. Quando você é o jogador, você tem, assim, deu certo, que nem você vai casar. Você vai casar, você não interessa pra você se 70% dos casamentos deram errado. Você quer saber o seu caso. Exatamente. Mas quando você é um gestor... Esse é o número, Sami? 70%? Eu acho que depende da quantidade de anos, né? O que é dar certo, mas é por aí. Hoje a gente tem mais casamentos que dão em divórcio, que também não quer dizer que deu errado. Deu divórcio. Não, deu errado, você vamos ser honesto. Não, mas pra quem? Deu certo e envelheceu Alguém fica juntos. triste. Não vamos enganar ninguém aqui, Sami. Deu outro certo e dia envelheceu junto. Eu vi... Deu certo assim, pra alguém, sim, o que fugiu. Então, mas, enfim. É o que é dar certo, né? O que é dar certo. Mas, enfim, não vamos entrar nisso, que é um papo chato. Mas o que eu falaria, assim, por que é um gestor? Você tem uma questão de time, você dirige um clube. Cara, você não vai falar, eu vou apostar tudo num jogador. Você vai falar, vou fazer um esquema com 10 caras, eu vou contratar 10 a um preço que eu acho indicado, 3 vão dar certo. Ninguém faz estatística de evento único. Assim, os grandes times não são aqueles jogou muito bem o jogo. O grande time é aquele que tem uma consistência. Constância, qualidade. Sim. Então, aí teve uma polêmica que Aí eu lembro. a gente volta lá no time do Tite, que foi o único. O último que ganhou alguma coisa que tinha exatamente isso que você tá falando. Não, mas e aí teve uma treta com a torcida do Corinthians, de um paper do Bruno, que eu citei, que mostrava que os corintianos eram a torcida mais infiel na época que podia torcer. O que ele fez? Ele falou assim, ele pegou, por exemplo, Botafogo, se eu não me engano, podia ter uma torcida fiel. É sempre 10 que vão, mas são sempre os 10. O Corinthians, mesmo no dia ruim, vai não sei quantos mil, mas no dia bom vai 10 vezes mais. Então, essa oscilação, de acordo com a importância do jogo, de acordo com como o time está no campeonato, é o que ele chamava de infidelidade. Mas quando você é gestor de time, não adianta assim, eu vou apostar nesse cara... É a mais oscilativa, que mais oscila do Corinthians. Eu ia inventar uma palavra que eu nem sei se existe, oscilativa. Mas é bem inventada. Oscila, é que mais volátil. Oscilação... mas na época que ele fez esse trabalho, fez isso. Mas porque aí no futebol falam que a torcida modinha é do São Paulo.
Ah, sim. Então, Mas eu acho que tem muito a ver também... Do tempo, da época. Da época. Do destaque, quem tá Agora se não dá nem pra destacando. medir isso. Hoje... Por causa disso, hoje... agora todo mundo virou Santos. Não, na época, sim, na época do time do Santos, tinha muita criança, né, que deve ter virado Santista por conta do Neymar, por conta do Ganso, por conta daquele time, se nasceu naquela época. Pode ser, porque chama atenção. Eu lembro quando eu era moleque, sabe quem eu gostava de ver? O Flamengo por causa do Romário. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Então, quando eu era moleque, eu gostava de ver o Flamengo por causa do Romário, que era fã do Romário. Você pegou o time. Você não pegou nem o time do Almir, do Guga, foi isso? Não, do não Giovani. Giovani e o Messias, Giovani. eu tenho, assim, uma lembrança, assim, daquele 95 que foi roubado, que o Santos perdeu roubado, tava impedido, Túlio. Pro Botafogo. Botafogo, né? Aí, então, mas eu lembro bastante do Giovani, mas é um time que bateu na trave, né? Mas depois veio. Eu tive sorte, porque assim, eu peguei, que o Santos tava numa draga de 20 anos. E aí você pega o finalzinho da draga. E aí eu pego o começo da era do Robinho e do Diego, né? Com Elano, Léo. E aí depois do Robinho e dessa turma, eu ainda pego, que o Santos foi campeão brasileiro em 2002, 2004. Aí eu pego Neymar, Ganso, outra geração maravilhosa que pra mim, pelo amor de Você é Deus. da geração, o Santos esse ano vai ser rebaixado. Lógico que não. Todo ano a gente começa. Ah, não, todo isso ano é a gente verdade, começa. Não, isso é verdade. esse ano o Santos vai ser rebaixado. Todo ano é assim. Aí algum infeliz vai na Praia Grande, no Boqueirão, fala: esse moleque joga bola, arrasta pro CT. É isso mesmo. Mas sabe como eu falei isso? Eu acho que, inclusive foi com o Di também, que é santista aqui, que eu lembro do Pelé dando a entrevista do CT, Sim. do Rei Pelé, e eu rindo em casa, mas uma besteira que ele tá falando, que daqui vai sair muita gente boa, entende? Eu falei, não, ele tá outra besteira que ele tá falando, e realmente o CT lá mudou a história de vocês. Sim. Parece que vocês vão se ferrar, vem o moleque salva tudo. Não, mas o Santos, a história do Santos é a história da base. O Pelé, o Pepe, todos eles vieram da base. Aí depois veio o Giovani da base, aí veio o Neymar e o Ganso da base. Então, só que o problema do Santos é você sempre ficar dependendo da base. Você ter certeza que a base vai resolver, porque não é uma certeza. Tudo bem, aí que a gente pega, né? Se você pegar estatisticamente, a base do Santos, ela tem revela vários talentos. Só que você não pode depositar todas as fichas em moleques. sem ir numa garotada. Você não sabe se essa garotada vai virar. Por mais que você tenha talentos promissores ali, você não sabe se o cara vai virar ou não. Então, eu fico, por exemplo, hoje, né? No momento atual, eu fico com medo, porque assim, o Santos não tem dinheiro, tá endividado, até um tempo atrás, até meses atrás, não podia contratar ninguém porque tinha que quitar não sei o que de dívida. Então, assim, você não pode depositar, você tem que ter um grupo ali de jogadores experientes. E aí a base vem completa. Você não pode depender 100% da base, porque são garotos em formação, então não dá pra você depender. Então eu fico apreensivo com isso, porque tem muito santista, né, que fala, não, porque a base do Santos é maravilhosa. Eu sei, é maravilhosa, só que não dá pra eu chegar assim, não precisa contratar ninguém, sobe todo mundo da base que vai resolver. Você não tem essa certeza. Porque são garotos, assim, em formação. Esse ano específico do Santos não é a base que tá resolvendo. Então. É o Marinho, é o Sanches. Exatamente. Esse ano e ainda você vai colocar, você sobe. Eu não sei como é que tá a cabeça do jogador hoje, né? Com rede social, não sei como é que tá. E aí o cara vai lá, 17 anos, entra no Santos. Com aquele pensamento, puta, eu tenho que ser o Neymar, eu tenho que resolver. Eu não sei como é que é essa questão hoje do jogador. Então, assim, eu acho muito complicado você trazer uma garotada e falar assim, ó, 2002 foi assim. Isso sempre foi uma luta na cabeça do jogador de futebol. Sim, 2002 foi assim o Santos. Santos. Ele tá despontando o Corinthians, tá com um menino lá agora que deu esse problema, o Rodrigo Varanda. O Rodrigo Varanda apareceu, foi titular, fez gol contra o Palmeiras. Sim. E tiveram que afastar porque deslumbrou. Então, exatamente. Por exemplo, o Rodrigo Raio do Santos, tá no Real. Pô, ele jogou um ano no Santos. É o Rodrigo? Rodrigo. Pô, ele jogou um ano no Santos. É, aquele que... o cara joga um Não ano é ele só que diziam que tinha os números melhores do que o Neymar na base? Eu acho que sim. Eu sei que ele... Se eu não me engano, é isso, hein? Mas ele teve um problema lá que venderam ele, mas puseram no balanço errado. E do ano, tinha que pôr no ano seguinte. Porque você tem que pôr quando entrou o dinheiro, né? Aí pra dar uma camuflada, venderam, não tinha entrado dinheiro, tinha contado do balanço. Pra dar um gato. É. Falando em dinheiro e dar um gato, você ia falar mais alguma coisa? Ia pedir água.
Água, eu vi que eu peguei água, que vi que você ficou com vontade. Eu Falei, vou gostei da vou garrafinha. deixar pra ver até onde o Alba aguenta. Eu gostei da garrafinha. Eu queria, tava uma disputa interna. Quanto tempo eu aguentava? E aí eu fiquei olhando, falei, ele fez cara de quero bebê. também, Eu também. Mas eu pedi pro Sami, que eu sei que o Sami também queria. Já que a gente falou bastante do Santos, o Santos é um bom exemplo do que eu vou perguntar pro Sami. Ô Sami, quanto tempo você acha que leva para os times brasileiros começarem realmente a abrir falência e a gente realmente começar a ter problemas? Não abre falência no Brasil, né? Não cai pra terceira divisão, não vai começar... Não, tem um problema de estrutura. Cruzeiro Os tem. times aqui, primeiro, eles têm ajuda de governo, né, direto. Então, vários refinanciamentos, refis do futebol, não sei lá. Segundo, que os times aqui normalmente são clubes que não são empresas no sentido são tipo ONGs, né? Você tem empresas sem fins lucrativos. Terceiro, eles não são donos da liga, né? Então, você pegar, sei lá, as ligas que eu acho que tem o melhor modelo de negócio, a NFL, a própria liga de futebol nos Estados Unidos, apesar da qualidade ainda estar evoluindo, a NBA, os times são donos da liga. E você tem muito time empresa, não só nos Estados Unidos, né? A própria Juventus, ela chegou aí para a terceira divisão, quebrou e abriu Piemonte Calcio, né? Alguma coisa assim, que é isso. Isso eu acho que seria uma inovação. Eu, em uma época, analisava os balanços, porque os times têm que publicar o balanço. Com raras e honrosas exceções, os times no Brasil são muito mal geridos. Antes do Cruzeiro ter dado aquele problema, inclusive tem um programa meu no Sport TV que eu falo que os piores são Botafogo, Cruzeiro e eu não lembro mais quem. E Inter, que eu acho que caiu naquele ano que eu falei. Então, você estava errado, o Cruzeiro tá benzão, né? Não, os times do Rio, historicamente, são bizarro, muito ruins. nossa. O Flamengo era um caso Série de B bem tá- gerido. O Grêmio era um caso, na época, de bem gerido. Porque bem gerido não é você ganhar títulos, é você conseguir viver dentro do seu orçamento. Pagar a galera. É o conceito básico de qualquer ser humano. Sim. Gasta-se menos do que entra. Isso. Ponto. Não, E ninguém consegue fazer isso no futebol nunca. Nossa, e também que você não pode ficar antecipando, que aqui também tem uma questão que o cara fica antecipando direitos televisivos, aí entra o outro gestor, mas o cara já gastou até não sei quanto. Então, eu acho que, primeiro, time tem que pagar imposto e se não pagar, quebrou, que nem acontece para mim, para você, para todo mundo. Assim, não é a sociedade que tem que ficar pagando o estádio de futebol. Estádio de futebol, time, é algo privado. A CBF mesmo é privada. E eu acho que tinha que ser visto de uma forma mais profissional. Pelo que eu sei, existe uma leva de dirigentes com uma formação melhor, né? O Palmeiras, acho que tem teve profissionais disso, o Flamengo teve profissionais disso, mas eu acho que precisa ser profissionalizado, assim. Hoje o dirigente é meio assim, eu gosto do time, eu vou lá, aí eu acho que primeiro tem que ser bem remunerado, tem que ser cobrado, que nem um emprego numa empresa. Você vai numa empresa, você tem que dar resultados, você tem que prestar conta, isso. E o torcedor, é claro que o torcedor quer os jogadores mais talentosos, mas é o que é possível. O Flamengo, antes de pegar nesse super time, ficou vários anos não ganhando nada, arrumando a casa. Porque eu gostaria de ter o Messi, o Cristiano Ronaldo no mesmo time, com o Neymar, um trio de ataque, o Neuer no gol, o Sabe como é Varane que é o na nome zaga. disso? Master Liga do PES. Você montava o time. Liga do PES. Não é nem a Master, tem no PES, no FIFA, tem como que é o time patrocinado. Você vai montando o seu time de acordo com o que você ganha. Então, Elefute. Lembra do Elefute? talvez o cara tenha que... Eu fui longe nessa aí. Talvez o cara tenha que mesmo. fazer um pouco disso, mas eu vejo que ainda é muito... existe também aquele... o cara quer botar aquele para jogar, porque ele tem... O dirigente tem negócio com o Cartola que vende. Enfim, são coisas que a gente acha que é malandro no Brasil, né? Malandro, mas no final a gente vai se distanciando das boas práticas e chega a ser, como eu falei, parecer outro esporte quando a gente olha um jogo de Champions League. O torcedor, ele não tá nem ligando pra isso, até que aconteça o que aconteceu com o Santos. Sim. De não poder contratar porque tá devendo. Então. Mas o Santos, ele tem um negócio que dá raiva do torcedor desde a época do Neymar. Pô, cadê o Santos, ele exportou... Olha o que o Santos exportou, você pega uns 10 anos. O que o Santos exportou de jogador já?
E por que tá nisso aí? Não deveria. É isso que paira na cabeça do torcedor. Pô, eu vendi o Neymar, eu vendi o Ganso, eu vendi todo mundo. Mas onde é que tá o retorno disso aí? O retorno financeiro disso tudo. Por que a gente tá nessa pindaíba? Onde foi parar esse dinheiro? Não, Então. Isso por é que muito a gente comum. tá nesse Não, a negócio? frase onde foi parar esse dinheiro é muito comum. Então, mas tem dois problemas. Né? Não, Um problema é a compra e venda. Exato. Mas outro problema é a folha A gestão, salarial. a folha salarial, Não, né? porque você tem o exemplo aí do Luan, né, que ficou no Corinthians. O Corinthians, se eu não me engano, tava falando assim, ó, nem precisa me pagar nada, só paga Só o salário leva. dele, porque se eu não me Sim, engano, tava negociando- eram 700 mil o salário dele. Então, imagine, 700 mil para um cara que nem tava entrando em campo, para jogar poucos minutos. Tanto que eu acho que o Corinthians tá tentando acertar a casa esse ano assim. É o único time do Campeonato Brasileiro que não contratou ninguém. Então, vindo buscar os caras, leva. Quer levar o Otero? Leva o Otero. O Gemerson leva, que os caras ganham bem. Estão limpando, essa faxina E aí você tá corre sendo o risco, feita. Então, mas são essas Muito duas risco. contas. Cair. Aí você corre o Muito risco. risco. E se Muito medo, viu, se Alba? cair, você dança. Porque se cair, primeiro, se eu não me engano, no ano seguinte, você tem o que eles chamam de paraquedas, que você consegue ainda ficar com a cota televisiva da Série A, mas você ficar 2 anos, que é Cruzeiro, sei lá, você pode ficar... Com a mesma cota dos times que estão lá. Aí você não tem mais, porque ainda a cota de TV é a coisa que mais dá receita para o time. Bilheteria é pouco, assim, sabe? Bilheteria é pouco. Fora, agora nem pode, por causa da pandemia, Sim. mas é pouco, né? Os custos são muito altos e o ingresso, por mais que é caro para a realidade brasileira, assim, Sim. não paga os custos. Se for ver... Trabalha-se muito mal a marca, venda de camiseta, produto, isso é tudo outra isso coisa. é muito mal feito outra no coisa Brasil. que o torcedor do Santos tem muita raiva. Sócio torcedor, às vezes, é uns caça-níquel que você não ganha nada, você fica dando dinheiro pro time. Exato. Então, assim, de novo, mas aí vai por conta de uma gestão. Então, é todo um profissionalismo que eu acho que passa pela estatística, passa pelo treinador, passa pela contratação, até o cara que decide o que vai fazer com a marca. Assim, o Flamengo talvez nem tenha a melhor gestão técnica, mas a marca é tão grande do Flamengo, é o único time, assim, que, sei lá, até por conta da Globo, né? Você vai pro Amazonas, pro Piauí, pro Nordeste, muita gente tem o Flamengo como primeiro time, coisa que não acontece tanto com o Corinthians. O Corinthians, provavelmente, se comparar o percentual de corintianos em São Paulo contra o percentual de flamenguistas no Rio, talvez os corintianos sejam até maiores, mas eu acho que o que faz diferença é essa pulverização nacional. A distribuição. Né? Puta, muito curiosidade mesmo, Sami. Eu já imagino que o Alba é o tipo de cara que fica louco vendo o jogo e torce. Pelo que ele falou aqui por baixo, eu já vi que é um cara que... Você consegue se envolver emocionalmente, você trabalhando com os números, analisando, você se pega em algum momento abandonando o bagulho e fala, não, pera, eu tô no jogo. Não, eu quero que o modelo acerte. Eu quero que o modelo acerte. Isso é muito bom. Eu quero que o modelo... Eu quero ganhar todo ano o bolão e falar, pô, meu modelo ganhou disso. Isso começou na Copa do Mundo, Copa da Rússia. A Globo tem um bolão não formal. Bolão que eu acho que tem 300 pessoas. Pessoal da redação, do esporte, pessoal do jornalismo, principalmente. E aí o meu modelo ficou em segundo. O cara que ganhou, ele fez vários jogos. Então, eu falo, pô, eu até abri mão do prêmio, porque eu não acho também justo ficar... tinha... Não lembro quanto que era, mas era um prêmio razoável. Mas para mim a felicidade é mostrar, ó, você acha que você entende muito de futebol, mas eu puser a máquina aqui, eu mesmo sem ver jogo nenhum, eu consigo prever talvez melhor que você. Isso vale para futebol e vale para outras O coisas. Sam acertou tudo no Big Brother sem assistir o Big Brother. É mesmo? Porque você tenta modelar, assim... Os paredões todos... eu errei eu acho. Eu acho que de 16, que a gente compara com o UOL. E você conflitou seus paredões com Com o o UOL? UOL. Tipo, tinha paredão que o UOL errava e você Isso. acertava. Mas mesmo quando... Mesmo quando dá os dois certos, eu falava assim, o UOL tá dando que esse vai sair com 55. Eu ia falar, não, vai ser mais. É maravilhoso. Então, se eu falasse que fosse mais e fosse menos, eu perdia. Se eu não me engano, eu Você acho que errei de 16, alguma coisa nesse... Mas também ganhou uns 5, porque eu lembro, ó, o UOL tá falando que vai sair esse. Não sai, vai sair esse aqui e saía.
Chupa o UOL. Maravilhoso. mas Valeu, não Chicão, Barney, primeiro que o abraço, UOL não beijo. tem intenção de prever, né? Chupa esse. O UOL é uma enquete dos usuários lá. A questão é que os usuários do UOL... Mas é uma amostragem mas da não, população. às vezes não é uma amostragem representativa. Sim. Por exemplo, aqui, se a gente fizer uma enquete, talvez você tenha um público que é diferente do torcedor brasileiro médio. Se eu falar da Jovem Pan, talvez eles tenham uma percepção diferente do brasileiro médio. Então, se eu fizer uma enquete sobre qualquer coisa na Jovem Pan, talvez aquilo não represente o Brasil. A mesma coisa vale para o UOL, a mesma coisa vale para aqui, para a Globo, para quem quer que seja. Então, você precisa entender como que são esses pesos, né? Então, eu gosto muito de mostrar, de falar, olha, legal, você tem talento e tudo, mas assim, a ciência será que não ajuda em nada? Assim, você acha que não dá para melhorar? E hoje se vê até decisões judiciais que muitas vezes elas são afetadas pelo se o cara almoçou ou não. Se o cara é antes do almoço, Comeu ele é mais macarrão. severo. Não, se o cara tá com fome, ele é mais severo do Eu, que... certeza. Se eu comer macarrão, eu viro o melhor cara do mundo na sequência. Essa estatística comigo aqui. Volante. Mas imagine se você for um juiz que vai decidir quantos anos alguém vai ficar na cadeia por uma... Assim, a gente vive num mundo que é muito... Opinativo, né? aleatório. E, Mas assim, é bom saber disso, porque se um dia eu estiver em direção da cadeira elétrica e for ser julgado, Você fala, o cara fala, qual que é a você sua última refeição? Ela fala, a minha não. Pro juiz, Não, você eu manda ia- uma lasanha com bacon. Não, eu ia perguntar pro Sami se Veja teve, bem. tem na estatística alguém que sobreviveu na cadeira elétrica. Sami, na estatística, eu tem sei, alguém que Eu sobreviveu? não sei, eu acho que os caras vão até matar, né? Então, a questão é se o cara não morreu, sofreu... É que não tem cadeira elétrica no Brasil. É. Porque aqui, com certeza alguém não ia pagar a conta e ia ter Ah, a galera ah, não, que, tipo, ó, é, cara, cara, Deu você metade, o cara saiu todo. meio. o cara pra baixar a chavinha vai o cara Denel antes e quarta no poste. Ih, foi, rapaz, não, pô, 3 meses atrasados. Mas eu torço muito para os meus modelos, assim, muito. Assim, para mim não importa o time, eu quero que dê o resultado lá. Ó, eu vou fazer uma pergunta pro Alba Diga. e você vai pensando na sua resposta. E aí antes eu vou fazer uma pro Sami que ficou no meio disso que o Sami falou agora. E essa é muito pessoal minha pra você. A sua monta na sua cabeça o seu Santos de todos os tempos. Isso eu quero que você faça. Eu pergunto isso geralmente pra quem vem aqui. É uma pergunta clichê, mas eu gosto muito de ver a galera escalando o time. A galera que tá nos comentários aqui, que tá no canal, Também curte pra escola. caramba. É Também bem legal. escala, né? Eu não sei nem se o Sami consegue montar um time. Não dá pra você. Não Teria dá, que ter porque eu não números. conheço- Não, Teria que ter eu, números na minha pra- cabeça, eu nem tenho. Mas você fala, mas você torce por quê? Eu nem conheço jogadores do Grêmio o suficiente para falar, não, melhor. Eu sei que o Renato Gaúcho jogou no Grêmio. Na época que eu torcia, tinha o Jardel, né? O É Jardel. muito difícil. Mas vai pensando aí. A pergunta que eu ia fazer pro Sami, vai pensando aí no seu time, vai montando na sua cabeça. Mas Pergunta o time inteiro, inteiraço? eu quero do goleiro, você consegue do goleiro ou não? Puta, é difícil, né? Eu te ajudo. Eu vou te dando alternativas. Vamos que eu vou te dando. Eu conheço um pouco do Santos, eu vou te dando alternativas. Ou então, como você é um santista nato, eu te deixo montar do volante pra frente. Ah, maravilhoso. Essa parte do Santos é a melhor de todas. Eu te deixo montar. Vou quebrar teu galho, Alba. Mas, Do cara, volante pra eu frente. colocaria Do já... cincão pra No frente. primeiro, eu colocaria o Fábio Costa. Fábio Costa. eu É colocaria. mesmo? Puta, Fábio Costa. É que assim, é muito vivo pra mim 2002, aquela final contra o Corinthians. Você deve ter odiado. Puta, muito. mas Das pra pedaladas? Que ódio daquilo. Aquele jogo. Que ódio daquilo. Aquele jogo é maravilhoso. Às vezes eu vejo. Uma das tô- frases que não sai da minha cabeça nunca na vida Do é Rogério, Casagrande? dá nele. Ah, Não, na minha cabeça, Rogério, dá nele. Sabe o que, Rogério, eu lembro de filha da- tudo. Eu lembro de tudo. Galvão, eu lembro o Casagrande falando o seguinte: "Ô, Galvão, eu não lembro uma final tão emocionante quanto essa, viu, Galvão? Eu lembro dele falando isso, que o Galvão tava impossível. Lá vai Robinho, pedalou, é pênalti. Aí, caraca. Aquele jogo era maravilhoso. E o Fábio Costa, ele salvou aquele. E assim, é vivo. Tanto quanto o Rafael é vivo de goleiro na Libertadores, pra mim. Teve um jogo que o Neymar e o... Ele pegou e o Ga- muito. e o Ga- Nossa, ele catou demais, ele salvou também. Então, assim, é difícil, mas a gente gosta. Eu sei, eu adoro também fazer Mas isso. Mas você já me começou Você mandando- me perguntou o de que- envolver, o que eu me envolvo com Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Aí Isso, eu fico triste. não, Ó, que isso- do caramba. mas achei, isso é animal. Achei um Pacheco. Isso é Que animal. eu sou Pacheco. Achei Eu um também, mas eu só sou assim Pacheco. também. Mas só Copa do Mundo. Copa América, se perder, tô Eu nem assisto aí. até amistoso com Angola. Agora, Não, não. Ô, Copa do Não, Mundo. Angola tá Se- mal, não É, pode. não, Não, tem eu quero problema, 7, não tem 8, problema. 9, 10. Não, eu fico triste toda vez que o Brasil é desclassificado da Copa. Fico triste, assim. Ó, e assim, tem O uma... resto E não Liga. deveria, por ser um cara que movimenta o PIB Sim. como ninguém, deveria É. estar feliz, porque Não, acabou o feriado. Ô, Sam. Vai não, movimentar não, mas o é PIB. movimenta Ô, Sami, muito. Depois a gente pode até... da próxima Copa do Mundo, é o seguinte, ó. Tem uma similaridade da seleção brasileira com o Santos, que é a bola aérea. Tomar gol de bola aérea.
Mas o Santos é o mestre. Olha a final contra o Palmeiras. Bola aérea. E Copa do Mundo e a várias seleção, se você pegar um retrospecto, a maioria das eliminações foram bola Mas aérea. será que A gente consegue- Bola... Mas eu acho que os europeus jogam muito Não, bola então, aérea, e assim, né? porque Talvez- eu sei, porque toda vez no Santos tem um cruzamento, mano, eu já... Você já- bola aérea. O gol do Palmeiras foi bola aérea contra o Santos na Libertadores. E a seleção é muito parecida. Fernandinho, a eliminação Felipe Melo, E- Zidane. Olha, tá vendo quando você tá lembrando? É bola aérea pra Você cacete. falou, começou a vir agora. É bola aérea pra cacete. E o Santos é assim. Bola aérea pra caramba. Eu falei, "Ê", quando o Santos perdeu do Corinthians da Libertadores, do gol do Danilo. Bola aérea. Bola aérea. Um belo gol, né? Palmeiras. Belo gol, fala a verdade. Foi bonito. Palmeiras, bola aérea. Bola aérea. Tá vendo? Matou. Você pegou as melhores campanhas do Santos na Libertadores, as duas últimas. Bola aérea, os dois. Estatística 100%. Então, assim, é incrível. Seleção e Santos, bola aérea, eu já... escanteio, bola cruzada. São dois times que têm a obrigação de jogar pra frente com a bola no pé. Exato. Vai pensando no seu time. A pergunta Pode que eu ia fazer deixar. pro Dani... Você me pergunta muito pessoal mesmo. Você convive com comediantes. Sim, Você acha que o comediante poderia usar a estatística de alguma forma? eu acho que sim. Eu acho que poderia, porque é que assim, tem vários tipos, né, de comediantes. Mesmo no Pânico, tem uma hora que eles pegam um texto do Paim Sim. e aí você está interpretando, é um teu Sim. talento de voz, um talento O de... que é difícil. Não, Interpretação. é muito difícil. É. Mas eu acho que estatisticamente você pode usar as piadas que as pessoas mais gostam. Eu acho que o comediante faz isso, né? Um comediante de stand-up, ele meio que testa a piada, né? Eu já tive a chance de ver mais de um show de um mesmo humorista. Não é do zero, assim, não é um show novo, a não ser quando o cara faz uma turnê inteira, depois de um ano Sim. muda, mas você pegar de uma semana para outra, ou até de um mês para o outro, é muito parecido. Tirando o Padilha, que faz 3 especiais por semana, ou o Rabin, que faz 15 minutos de show por semana, também é outro psicopata, a maioria inéditos, não. Inéditos. O Rabin é de 10 a 15 minutos inédito e Então, mas o se- Padilha a gente brinca, que ele escreve ele entra pra cagar no banheiro e ele sai com um especial novo aqui, ó. Então, mas sobre se- papel higiênico. Mas imagine se o Rabin tivesse que fazer 1 hora, eu acho que ele teria que usar algum material. Né? É muito difícil você fazer 1 hora até porque existe essa questão da sobrevivência, né? Você precisa fazer muita piada para ver o que funciona ou não. Sim. Tentativa e Nem erro. Não, é Essa é a assim- vida de um comediante, Não, tentativa e e assim, erro. é isso que eu ia falar pro Sammy, né? A vida do show é estatística, né, Sammy? Porque o cara vai ver a piada que deu certo. Sim. Tá errado. Mas- É que aí é aquela estatística que eu falei no começo, né? Uma coisa é estatística histórica. Eu sei que piada de certo tipo, com jogador de futebol, funciona bem. Mas tem a questão da previsão. Se essa e essa piada dão certo, se eu for por esse caminho, eu tenho maior chance de dar certo. Eu não acho, você pegar os grandes seriados americanos, porque eu estou falando dos grandes seriados, porque é onde tem mais dinheiro, dinheiro atrai talentos, não é? Isso. Não quero ficar vindo num papo assim, porque o americano é melhor. Não, Sim. os melhores redatores do mundo vão para onde tem mais dinheiro. Mesmo assim como os melhores jogadores de futebol do mundo. Você pega os Simpsons. Você tem roteiristas Maravilhoso. geniais. Eu não acho que é sorte do cara, é que o cara usa uma fórmula disso. Até na música se usa muito algoritmo. Então eu não acho que não se usa estatística. Que eu acho que você tem 2 formas de usar. Você tem a forma de usar intuitiva, Que é a que o comediante faz. que é a que ele Sim. faz. E a hora que você feeling, né? tiver, né, uma base de dados grande, você poderia usar estatisticamente isso. Eu conheci um comediante que veio que usava, Murilo Gun. Conhece o Murilo Gun? Eu conheço ele. Murilo Gun tinha uma planilha no Excel e essa Caraca, sério? tinha com piadas. Não, mas ele fazia o histórico. Mas o que eu acho mais interessante é o cara prever. Ele tinha o histórico, mas acho que ele também tinha as possibilidades futuras com os temas, tipo, piadas sobre parede. Tipo, ele tinha lá que ele não usou ainda, ele pegava solto, ele meio que fazia uma... Eu acho que ajuda, mas Funcionou e como puxa pro outro lado. trata-se de um trabalho artístico, eu acho que o que mais vale é o cara tá tranquilo com o método de criação, né? Você pode criar música por computador sem saber tocar nada, mas não é para todo artista que vai fazer isso. Então, acho que você tem um nicho de comediante disso. Agora, quando você fala da outra parte, que é o cara de negócios, eu pego... Aí tem uma questão estatística. O Alba, ele tem essa e essa característica. Se eu sou um gestor de talentos de uma emissora, eu falo, não, ele vai funcionar bem nesse programa. Ou até esse programa vai funcionar bem em tal emissora em tal hora. As
coisas não são aleatórias. Às vezes, quantas vezes a gente já não viu o cara tentar uma coisa numa emissora ser um puta sucesso, um puta fracasso, e ser o oposto em outra, mesmo cara, com o mesmo estilo disso, não é? Então, isso eu acho que tem muito São muitas assim, variantes, você conhecer o mercado, né? E isso é fundamental para a escolha de carreira, né? Porque o talento, ele é importante, mas eu conheço talvez centenas ou milhares de pessoas que são talentosas e não vingaram. E às vezes isso tá no futebol. Meu caso, eu não você vinguei, vingou. eu não Você vinguei é e eu não sou sucesso. talentoso Você tá também. aqui, pô, Quer dizer, lógico. também tem os Você caras sem talento que você não é vingam. sucesso. Não Você é vem com sucesso. falsa modéstia, você não. é sucesso. Sou não. Você e o Domênico são sucesso. Domênico é um sucesso, não vem vocês não. dois. Todo mundo fala, o Bernardo Domênico lá da não vem, 97. Não sou não. Um beijo pro Domênico. Pô, o Domênico te adora. Fã dele. Tava vindo pra cá, ele Eu falou. gosto que ele fica bravo. Demais, né? Mas isso é autêntico, porque... Esse é o Domênico. Não, mas tem que ficar bravo porque é a vida como ela é. Não é possível que o cara que se importe com alguma coisa, aquilo tá dando errado, você acha normal. Você faz baixo porque você tem amor, seja pela mensagem que você está lendo, seja por isso. Então, eu acho isso uma prova de amor ao trabalho. O cara que não se importa, vai de lado para mim, esse cara não se envolve, entendeu? Não tem emoção. Às vezes no pânico fala, vai dar treta, mas é real. E as pessoas ficam felizes, ficam tristes, porque deixa de ser um negócio da vida, senão vira um negócio meio plastificado, assim, e que você fala qualquer coisa e eu... beleza. Você acha legal que o jacaré... você tem um jacaré em casa? Cada um tem o direito de ser jacaré, fala um negócio assim. E fica por isso mesmo. Deixa o absurdo passar em branco, assim. E você não se posiciona, né? Eu acho que, claro, é muito chato também essa cobrança, tem que se posicionar sobre tudo. Mas assim, que o muro é um lugar tão gostoso. Não, mas eu acho... Como é gostoso. Não, mas eu acho bom você se posicionar assim. Eu me posiciono a favor da estatística. Você pode falar, não, é uma bosta, eu acho, mas é legal isso. Então, porque a vida é assim. É que os caras estão levando muito... A vida não é em cima do discordar, muro. né? Lá no Pânico, quem não se posiciona não sobrevive. É assim, o pessoal tá acostumado, assim, discordar é um negócio ruim. Não é, bicho. O pessoal tá com isso na cabeça. Se eu discordar de você, é praticamente um xingamento que eu tô fazendo. Não é. É só discordar. Uma geração mimada, né? Nossa. Não, e eu acho que você tem que aprender com outros pontos de vista. Lógico. É muito fácil se eu vivesse num mundo que todo mundo pensasse igual a mim, Lógico, eu não ia ter discordância nenhuma, mas não é assim. Então a gente tem que entender outros posicionamentos, outros pontos de vista e nem conviver. E nem sempre precisa ter um veredito. Ele ganhou, ele jantou. Ele foi lanchado. Cara, você falou o que você pensa, eu falei o que ele pensa. E aí o público... Ficar supondo que o público, às vezes, tem emissor que faz isso, né? Que o público é burro, tem que ficar explicando. Não, você fala, o outro fala, e as pessoas tiram sua conclusão. Assim, eu não preciso ser professor, você está sendo comentarista errado. Ou que nem os caras. Não, você está sendo índio, mas índio não é assim. Aí, assim, o cara quer saber mais do que o outro. Entendeu? Eu acho que a vida é o que é, assim, as pessoas com seus defeitos. Eu acho que quando você faz um personagem no muro e você exige a perfeição, é uma coisa meio hipócrita. Porque, no fundo, cara... Ninguém... Você pode não falar, mas você está pensando. Você tem um posicionamento. Sempre você pode não falar para não se desgastar. Não é possível por não querer pensar e argumentar. Falou, mas você porra, esse cara é um idiota. O cara nunca pensou isso na vida, porque o cara é um cara acima, que cada um é cada um. Cara, o cara sabe. E eu acho que isso, assim, é muito legal. O trabalho que você faz, que o Domênico faz, assim, de a vida como ela é, assim, sabe? E as tretas valem, as polêmicas. Teve uma polêmica do Domênico, que eu vi na internet, que ele falou que o campeonato, acho que do Nordeste, é ruim. Isso deu um problema, Sandro. Cara, mas ele não tem direito de achar? É a opinião dele. Exatamente. No primeiro que... Mas naquele momento, cataram a opinião dele, que foi uma opinião sobre os times e o campeonato, transformaram em um discurso de xenofobia. E aí, um apresentador da Bahia... se sentiu ofendido. Não era do Nordeste, não sei se foi Bahia, não vou falar também pra não falar errado. Não processou. Pegou ele e incitou, tipo, aqui, então, mas, assim, aqui o preconceito... O que eu acho? Primeiro, é a opinião do cara. Segundo, não quer dizer que o que ele acha que é o que é. Eu posso falar assim, não, você é lindo, você é feio. Não quer dizer. Quer dizer que eu acho isso.
Segundo, ele tem direito de achar o que ele quiser. Quantos jogos do Brasileirão, da Série A, da Libertadores, fala, puta, esse jogo tá uma droga. Tá chato pra cacete. Tem jogo que é uma droga, ué. Sim. Então a gente vai falar o quê? Vai fingir porque Exato. é politicamente correto. Ou torce, eu não... não então, tem quer dizer, essa. eu acho que, claro, você não vai falar, não, é ruim porque é feito por nordestinos. Isso é óbvio que seria uma frase preconceituosa e merece ser rechaçada. Em nenhum momento ele disse Agora, eu acho o campeonato menos competitivo por isso. É uma razão técnica. E nem quer dizer que ele esteja certo. Não, Exato. é isso que eu falei. Não quer dizer, foi quer dizer que é só a opinião de um cara. É o que ele Não acha. quer dizer nem que é verdade. Mas quer dizer que é verdade pra ele. Então chama o outro. O cara fala, não, eu acho São Paulo. Se você for pegar assim, o campeonato, por exemplo, brasileiro é muito mais interessante do que o campeonato italiano. Porque no brasileiro a gente não sabe, até que a Primeira Liga. A gente tem, olha esse brasileiro como tá. Então. Quantos podem cair, sair. Na Primeira Nesse Liga, momento, quem que é o líder? É o Bragantino ainda? É o Bragantino. É o Bragantino. Nesse momento aqui, enquanto estamos gravando a edição de hoje... Então, quer dizer, se for esse o critério de imprevisibilidade, o brasileiro é melhor que a Premier League. É lógico. Do ponto de vista técnico, Exato. depende o que você chama de técnico. Sim. Se você tiver um critério objetivo, gols, eu posso medir. Finalizações, eu posso medir. Passes certos. Posso medir, mas falar a beleza do espetáculo. Aí é subjetivo. Exato. Mas se eu quiser achar o futebol feminino no australiano mais legal, é direito meu, eu acho chato isso. E poxa, ele tá dando a opinião dele, não tá falando para você não ver, ele não tá falando... eu não vi nenhuma característica, pelo que eu conheço dele, não conheço o Domênico pessoalmente, não tem nenhuma característica de alguém que tenha preconceito com qualquer coisa. Sim, nenhum. Domênico é um dos caras mais justos que conheci na vida. Então, quer dizer... é uma covardia, entendeu? Que fazem com Posso ele. levantar polêmica? Polêmica! Por exemplo, se eu falo pra você, porra, eu não gosto de futebol feminino. Aí vai vir, se eu falar, não. Porque, por exemplo, vai chegar Olimpíadas. Eu conheço uma frase, não vai vou chegar, falar. vai chegar Olimpíadas, vai ter os campeonatos, eu torço pra todo mundo. Mas não acompanho. Agora, se falar, pô, eu não curto muito. Pô, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Machista? Não, pô. Agora adoro vôlei. Adoro vôlei. Uma coisa que eu acho que o futebol feminino tinha... Acho o vôlei feminino mais legal que o masculino. Exato. Ele é mais jogado do que menos porrada. Eu acho muito legal. Não, e tinha uma coisa do futebol feminino que, Meu claro... avô era juiz de vôlei. Meu avô era juiz de vôlei. Safadinho, né? No começo do futebol feminino, que me deixava um pouco o jogo desinteressante, que tinha muito frango. Ah, sim. O esporte estava sendo criado. É verdade, Aí quando tem frango no futebol, é ruim, porque... A bola entrava fácil. Muito fácil. Chute de qualquer lugar. Exatamente. Exatamente. E isso, pro futebol que eu estava acostumado, eu achava menos interessante. Está evoluindo. Evoluiu bastante. O vôlei é um negócio. Eu também concordo com você que o vôlei feminino eu acho mais interessante que o masculino. E vários outros esportes. Agora... uma questão que até falou, por que a Marta não ganha a mesma coisa que o Neymar? Isso está ligado não à meritocracia da dificuldade de ser a Marta ou ser o Neymar. Está muito ligado, como economista, ao dinheiro que ela gera. Então, não sei quantas pessoas compram camisa dela, não sei quantas compram Neymar, a marca... A maior prova disso se a Marta numa coletiva colocar a latinha de Coca-Cola do lado, não vai acontecer nada. Então, mas isso do Santos. Mas isso é a vida como ela joga muito. Joga pra cacete. Eu também conheço muitos economistas que são brilhantes, formados nas melhores faculdades do mundo, não ganham tanto porque eles não geram dinheiro. Às vezes o cara é um pesquisador. Não que ele é pior que um cara que às vezes está em economia de retorno, banco. Né? Tá muito ligado a quanto você gera de dinheiro do que ao mérito que você tem, né? Se isso é mais nobre ou menos nobre, é mais difícil. Então, mas é muito difícil esse posicionamento. Mas eu, assim, acredito que, ainda que tenha esses problemas de cancelamentos, tudo, eu prefiro os caras que falam o que pensam. Né? Claro que isso não dá liberdade de cometer nenhum crime, quem cometer crime tem que pagar por isso, mas assim, no caso do Domênico, eu senti, assim, porra, o cara falou a opinião dele, não tá... Eu não sei se é verdade que o que ele falou é o que acontece, mas é a visão dele, vamos falar, e você também pode criticar dele. E não o cara vamos pode distorcer e deixa o cara... em outra coisa. E o cara do Nordeste também tem que falar, não, eu acho que ele faz uma droga, o que é bom é isso, e tá tudo ok.
ok. Assim, Liberdade de expressão. Sim. e de julgamento. E de julgamento. E liberdade de expressão não é pra elogiar, porque ninguém vai ficar chateado com elogia, pra você poder lógico. criticar. Sim. Deixa eu só então explicar pro pessoal que tá aqui no podcast. Eu tenho que liberar eles, por quê? Porque o PIB desse país... Eu sou muito chato e isso Não, posso ficar uma hora, é o PIB verdade. desse país precisa movimentar. Sam é um dos Só caras o Sammy, que faz... O Sammy movimenta. Eu movimento Não, um pouquinho todo da mundo. padaria ali Todo mundo. Não, eu tenho, ainda hoje, eu tenho que fazer tanta coisa. Ó, se eu... Vai ter jogo hoje, né? Não é só de pânico que vive o Sammy. É que Não, as pessoas E tem o entendam. Santos também. Mas, mas muito legal, eu queria agradecer muito os dois Cara, muito por terem obrigado. apertado a agenda de vocês. Que isso. Saíram Não, já foi um mal prazer. almoçaram, vieram pra cá correndo Foi com fazer. prazer. Que eu sei disso, não Erramos deu a tempo, rua. eu fiz a conta, não deu tempo de almoçar, ainda Erramos a rua. erraram a rua. Errou a rua. Eu errei a rua. Vamos escalar o Santos do Alba, pode Pô, ser? é Sim, difícil. A partir dos volantes, você quer? Pode ser. Então, vamos lá. Pô, aí é difícil. Você me deu um goleiro. Você Você pode botar o Pará na direita, tô brincando. Não, que Pará, pelo volante. amor Vamos de pro Deus. volante, vai lá. Pô, você tem o Zito, você tem... Clodoaldo. Tem Clodoaldo, você tem Mengalvio, você tem o Renato, indo pra uma geração mais, Que né? você assistiu. Que eu assisti, Quer assistir? então. Quer Aí que escalar tá. que você... A escala que você assistiu? Pô, bicho. É Renato. Renato... Bota 3 meio de campo pra te facilitar a vida. Bota 2 meias junto com o Ah, Renato. eu colocava o Renato, Giovani e Ganso. Giovani é meia. Deixou o Diego de fora, hein, Alba? Então, aí que tá, bicho. Não, problema seu com a sua torcida, cara. Eu Tô deixo nem o aí. Diego de fora porque ele tá no Flamengo. Aliás, todo mundo tá no Flamengo, né? Bruno Henrique, Gabigol e Diego. É quase a base do Santos. Mas vamos lá. Então você tirou É. meio de campo Renato, Vamos lá. Giovani E o Ganso. E o Ganso, vai. Fiz Corinthians e Fluminense fim de semana passado. E aí? É de dar dó ver o Ganso. Caraca, que pena, É uma né, cara? pena. Eu achei que seria um novo camisa 10 da seleção que daria muita alegria pra Cara, gente. eu- É triste ver o Ganso É em campo muito hoje. triste, assim. Eu esperava... Todo mundo, assim, maioria falava, não, o Ganso vai ser maior que o Neymar. Pra mim, eu nunca achei isso. Mas ele tava numa fase gigante ali, o Santos. O Ganso na época do Santos. E né? no São Paulo, ele perde a explosão, mas ele ainda tem a visão. É, ele ainda Hoje tem a no visão. Fluminense ele não tem nem a explosão, nem a visão. Só o nome mesmo que ficou. Então Paulo é Henrique complicado. É. E ataque que também é, pô, o ataque do 3 vai 4-3-3, 3 atacantes. 3 atacantes. Você tem que colocar o Pelézão, não tem jeito. Mas você não viu o Pelé jogar. Então só o que eu vi? Só Então os que vamos lá. você viu. Robinho, Neymar. Você precisa de um cara pra completar esse ataque aí. Robinho, Neymar. Quero ver você deixar o Gabigol de fora. Você podia colocar. Sabe quem daria um. Quero ver você botar o Zé Love. Colocaria e um sair Kleber daqui com o coração. Pereira, já pensou? Ou você tem Pereira. Kleber Pereira, você tem Ricardo Oliveira. Ricardo Ricardo Oliveira. Oliveira, você tem Ricardo Ricardo Oliveira. Oliveira. Cara, eu colocava. Eu gosto pra cacete. Na minha de opinião, Ricardo velho. Oliveira, se não tivesse engessado os 2 joelhos na vida, teria sido um. Cara, ele é muito bom. 2 bicho. caras que foram muito prejudicados por contusão. ele Ricardo é- Oliveira e Amoroso. E o Ganso. É o Ganso. Ganso. O Ganso que perdemos aí. O Ganso, porque. Fiquei triste de novo, lembrei do Ganso. Cara, eu lembro muito do Denilson falando que. Assim, logo quando o Ganso ele teve um machucado no joelho, né? E ele falou que o Denilson falou: olha, eu tive essa lesão, bicho. E é por conta dessa lesão que o Ganso não é mais o que ele Acho era. que foi o presidente do Santos na época, quando passa ele pro São Paulo, falou: ó, estão comprando um carro batido. Não É, vai então. mais. É. Porque E assim, aí o pessoal, é despeito, é despeito. É. E é uma pena, né? Porque a gente viu o Ganso ali no auge no Santos. Era um jogador. Eu achei que ia ser o cara da 10 da seleção fácil. Não, ele tinha o perfil. Ele tinha um perfil muito parecido com o Sócrates. Tanto é que na primeira Copa do Mundo, que não vai nem ele nem o Neymar, a galera questiona. 2010. A galera questiona muito mais ele do que o Neymar não ter ido. Sim, naquela sim, época. foi muito mais questionado ele. Pro popular, o Ganso era mais jogador que o Neymar naquela época. Não, esse aqui é o cara. O Neymar não, é o Firula. Sim, Neymar. Assim, é que o pessoal. É que tem uns caras que não viram o Neymar jogando de perto. Neymar é injustiçado. O Neymar, assim. Eu como corintiano, é o que eu tô falando, cara, mas e, ó, é mesmo. Eu conheci um monte Com de os corintiano. números que ele tem na seleção, o senhor Samidana. Os Um números dele mo- da um seleção são monte de- impressionantes, mas eu acho que para ter a relevância dos outros craques, né, precisa ganhar ou Champions ou Copa do Mundo. né? Ele já ganhou pelo Barcelona, né? Champions. Ganhou a Champions pelo Barcelona. Aliás, num ano que ele tava muito bem. Mas, Acho assim, que foi o do trio MSN. Aquele ano tava destruindo, ele tava muito bem. É que ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar como sozinho, protagonista, com protagonismo, né? Não, é eu acho que se a sozinho. seleção brasileira for campeã do mundo, eu É. acho que... Mas Se hoje. tem uma seleção que pode ser campeã do mundo brasileiro assim dos últimos anos, é essa que tá na mão do cara certo. Não, Eu acho.
Assim, Poucas é coisas, muito difícil, na minha opinião, poucas coisas nesse país estão na mão do cara certo. A seleção, sim. a seleção na minha opinião, tá. O grande problema da seleção das estatísticas é que, assim, o que a gente vê, por exemplo, Copa América é algo muito diferente do que vai acontecer na Copa do Mundo. Sim, confronto com o Então, europeu. quer dizer, eu não sei como é o Brasil jogando com o País de Gales, com a Dinamarca, Holanda. com a Ucrânia, com a Holanda, com a própria Bélgica. E tá difícil até marcar amistoso porque as agendas não estão ajudando. Existe essa dificuldade da seleção brasileira em testar com times europeus. Você tem razão no que você tá falando, sim. Mas eu levo fé. Tite, seu Adenor aí já... E ainda Seu que... Adenor. Seu Adenor, ele e é... ainda amistoso, nunca, né? Todo mundo vai com o pé meio frouxo, fica se machucar, então... Nem Copa América também, os caras... A Copa América, eu acho que a Eurocopa, pelo menos a Eurocopa eu tenho visto. O pessoal tá... A Copa América... Copa América sem torcida. Até agora o Brasil não teve grandes dificuldades. Né? Você vai falar, mas empatou com o Equador. Tá, mas é um jogo que não vale nada, já classificado em primeiro. Agora que no momento está gravando, né, a gente vai ter os jogos para frente. Deve pegar, pelo menos se for até a final, vai pegar a Argentina ou o Uruguai. São os dois grandes jogos que o Brasil tem pela frente na Copa. Mas também não é parâmetro com o time europeu. Eu acho que a Argentina e Uruguai... Mas digo pelo... Não digo que não é parâmetro... Pelo estilo de jogo. Pelo estilo de jogo, por nível de jogador, sim. Rapidão. Queria agradecer o presente da camisa do Savip, que eu já tinha usado ela aqui no cenário, nunca tinha usado. Isso aqui é muito pessoal meu. Eu joguei num time de várzea chamado Savip, tô usando a camisa. Que posição você é? Centroavante. Com esses 15 graus de miopia, Sami. E com esse tamanho todo. Com esse tamanho, mas eu era magrinho, eu corria demais. Centroavante trombador. Eu tinha um meia que Faz o pivô. Não fazia. Era o centroavante corria. Eu correria. Não dá. Correria. Eu tinha um meia que me lançava e fazia bibi. E eu lancei o Papaléguas. Mas olha só, pra vocês aí, um dado legal. Quantos jogadores da seleção jogam na Europa? Hoje? Cara, puta, Acho praticamente que é todo todos. mundo. E fora o Gabigol que tá no banco. Não, e tem o outro do Flamengo, qual que é o nome? O Everton Ribeiro. Meia que tá no banco. Então, Você nem se tá jogando no Everton tudo na Ribeiro. Europa, joga tudo na Europa. E às Aí vezes- na Argentina. E aí, às Quem vezes. joga na time- Argentina? O time mas da se você Argentina. pegar a Europa, por exemplo, Portugal, que é o Everton Cebolinha, não é Sim. a primeira Não é classe da Europa, né? Assim, o campeonato português é muito mais fraco que a Premier League, mas tem Sim. muitos na Premier League, Sim. né? Um número gigantesco, sem contar Real Madrid, sem contar. Uma bela observação, Alba. Uma bela observação. Primeira entrevista que o Alba dá que ninguém pede pra ele ficar imitando. É verdade. É verdade. É verdade. Mas imitações incríveis, inclusive a que você tem De feito. futebol, ele tem vários. Eu vi a do Casão. O Casão tem... Eu ouvia muito... Eu vi vocês boçando o Silvério aqui. Eu via muito a Band FM nos jogos do Santos, da época de 2010. Eu lembro de um jogo, não sei, que tava, acho que é 8-0 pro Santos, tava o Zé Silvério. Aí lá vem o Santos, lá vem Paulo Henrique Ganso. Aí o Neymar, o Zé Silvério tá falando, pelo amor de Deus, hein? Aí o Le foi gol. E lá vai Neymar, é gol! Aí o Silvério fala assim, pelo amor de Deus. E assim, porque já tinha muito. E era sempre esse bate-papo dos dois, né? E lá vai Neymar com a bola, vai lá, é pauta! Cláudio Zaidan foi pauta ou não foi? Ó, Silvério, foi muito interessante, né? O Neymar tá jogando muito, né? O Neymar foi pego, né? Muitas fotos em cima do Neymar. E vamos lá, grande chance pro Peixe. Um abraço pro Manuel. Então, assim, e de tanto ouvir, acaba pegando. E aí tinha intervenções do Milton Neves, que é maravilhoso, Milton Neves. Maravilhoso. E lá vai o Peixe. Neymar antes do nascimento. Vai, Silvério. Então, assim, pô... E é legal, o futebol ele tem vários personagens. O Rude, né, que a gente tava falando. Rudy Landucci. Um grande abraço. Ele imita uma galera de pro futebol. Rude. Ele é um cara que meio que Especializado. fez essa... A gente tem essa especialização, né? Mais ligada à política, mais ligada a esporte. E é muito legal a imitação dos técnicos. E assim, fantástico. Você Então- tem uma imitação que você tá fazendo. Que eu posso meter um Faustão pra encerrar? Claro. Deixa eu só então dar os recados finais. Pessoal que fez o Pix aí no dia que o Diguinho veio aqui, eu ainda não tive tempo de ver quais Pix chegaram, porque subiu hoje. E a gente tá gravando hoje. A gente tá gravando exatamente no dia que subiu o podcast do Diguinho. Eu vou na semana que vem, então, pegar os números de Pix. Se deu o número que o Diguinho pediu, vai ter sorteio das camisetas e dos jogos da loja do Diguinho, tá bom? Fica aqui pra quem chegou. Pô, cadê? Eu fiz o Pix, não teve sorteio? Não. É no próximo que vem o resultado desse. Então, segura aí. Você quer fazer um Pix pra ajudar porque esse podcast ele é independente, ele ainda não gera lucros o suficiente pra pagar o aluguel do estúdio, porque o Will é um capitalista barato, não me deixa fazer isso aqui de graça, não. Quer ajudar? Pode ajudar pelo Pix. Faz um Pix, tá? E vai exatamente pro aluguel do estúdio. O número do Pix é 221-833. 818
17. Acho que esses eram os recados. Eu vou pedir, então, muito obrigado, Samidana, de verdade mesmo. Muito obrigado, Prazer é meu. André junto. Alba, Tamo o junto. Spider. De verdade mesmo, aprendi com o Marcelo Barbu, que não se fala. Não fala de verdade mesmo quando você terminar a frase, que parece que não é de verdade mesmo. Você está justificando. Abraço pro pessoal do grupo de radialistas. Vai que alguém cai aqui para assistir a entrevista inteira. Um grupo muito legal. Radialistas e humoristas. Maravilhoso. Muito bom o grupo. Agora eu vou meter o Faustão para encerrar, então. Faz aí uma narração dos jogadores mais bonitos que tem. Então eu vou te dando nomes aí pra te ajudar. Não sei se você tem esse feeling aí. Kaká, Certo. Diego, caras bonitos. Certo. Eu quero que você faça a narração de um gol aí com o Diego, Kaká. Caras bonitos, Samir. Me ajuda aí. Alisson, não é? Alisson, goleiro lenhador. Ele pode tomar o gol, inclusive, o lenhador. Bonitão. Então, barba linda. Jogadores bonitos. Eu quero uma narração de um gol, só que eu quero essa narração feita pelo Karnal. Caraca, bicho, sério isso? É muito sério isso. Tá. Ele carnal, né? É Karnal. Pode meter a temporal, Diego, Kaká, Raí. Raí. Tá bom, vamos lá. Amaral. Não, Amaral não. Vamos para um tiro de meta do nosso querido lenhador Alisson. Aliás, uma barba muito bem feita, uma barba que lembra os deuses egípcios e também da mitologia grega, né? Um pouco de Poseidon. Ele chutou o tiro de meta. Caiu o Diego. Belo cabelo, cada vez é um cabelo novo, né? Aliás, a mudança de cabelo é uma questão corriqueira vinda da Europa, né? Vinda dos grandes, da explosão também da testosterona dos anos 80. Lá vem Diego. E é bem lento. Eu sou bem lento porque eu leio devagar, mas eu absorvo muito. Lá vem Diego. Muito bonito, uma barba interessante, uma meia um pouco abaixo da canela, que é o que eu prefiro. Toca para Kaká. Kaká dribla 1. Dribla 2, sempre com um sorriso no rosto, muito mais bonito que o Ronaldinho Gaúcho, né? Mais habilidade. Driblou 1, driblou 2, fintou, cruzou pro Raí. Raí sempre esbelto, sempre magro em forma até depois de parar de jogar. Cruzou para Raí, gol. Essa é a minha narração. Para quem está me ouvindo, estarei numa palestra hoje falando sobre mitologia grega e cabelos. Estarei de manhã. Na questão da Ana Rosa do metrô, e de noite estarei em Tóquio. E depois uma coisinha, uma livezinha comigo mesmo no Instagram, uma live para eu falar de coisas que eu acho extremamente interessantes e delirantes. Estarei numa live no Instagram e no dia seguinte uma outra palestra na África. Muito obrigado a todos. Genial. Vocês gostam de futebol, é um esporte que eu não gosto muito, eu prefiro golfe. Muito obrigado a todos. Genial, valeu. Tá aqui, veio até aqui, fica aí, se inscreve no canal, dá um clique no sininho, dá um like no vídeo, tudo isso pra ajudar a empresa. Valeu, muito obrigado.